orar. Pai, muito obrigado porque podemos estar na Tua casa. Obrigado, ó Deus, por esses dízimos, por essas ofertas. Obrigado, Senhor, porque Tu tens nos sustentado todos os dias em nossas vidas. Pai, obrigado pela nossa casa, pelas nossas roupas, pelos alimentos, tudo que o Senhor tem provido a cada lar, a cada família aqui. Somos gratos a Ti por tudo. Assim oramos a Ti, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Querido, vamos fazer um movimento aí. Olha para a pessoa do seu lado e diga para ela que Deus tem algo importante para falar com ela hoje. Então, para deixar o celular, deixar outras atividades e prestar atenção na palavra do Senhor esta noite. Pode projetar. Muito bem. Hoje à noite estamos dando continuidade ao 6º passo deste novo ministério que está no começo aí, que é o Celebrando a Nova Vida. Está acabando a primeira turma, está por começar terça-feira agora a segunda turma, e tem sido bênção na minha vida e com certeza vai ser bênção na vida de cada jovem, cada adulto, cada pessoa que vier a participar deste ministério. Então, Celebrando a Nova Vida, caminho da restauração. Quando dizem que a sua vida não tem jeito, indicamos um caminho para recomeçar. Quando dizem que a sua vida não tem jeito, indicamos um caminho para recomeçar. Tem sido bênção de Deus na minha vida, esse ministério, poder me libertar de coisas que talvez eu tinha deixado escondido. Estava ali num cantinho, estava tão confortável não trabalhar mais determinados temas e assuntos em minha vida, mas quando a gente começou a trabalhar com esse ministério e o pessoal foi compartilhando, eu fui vendo muitas experiências, às vezes, muito parecidas ou próximas com a minha, o pessoal obtendo vitória, e eu também comecei a correr atrás, comecei a compartilhar e comecei a resolver algumas situações de conflitos e problemas com outras pessoas. Primeiro passo que nós estudamos alguns domingos atrás, pode passar ali. Primeiro passo da realidade, onde reconhecemos que não somos Deus, admitimos que somos impotentes para controlar a tendência de fazer as coisas erradas e que a nossa vida está fora de controle. Esse foi o primeiro passo. O segundo passo foi o passo da esperança. Declaramos de todo o coração que Deus existe e que Ele se importa conosco, que Ele tem poder e quer nos ajudar no processo da restauração. Então Deus se importa com a sua situação. Ele sabe o que você está passando, Ele sabe qual é a sua adversidade, qual é o seu problema, Ele sabe quais são os seus medos, as suas lutas, e Ele está junto nesse processo. Ele se coloca à disposição para lhe ajudar. Terceiro passo, o passo do compromisso. Conscientemente, escolhemos confiar toda a nossa vida e vontade aos cuidados e controle de Cristo. Então precisamos confiar que Ele está ali, à disposição, querendo nos ajudar, querendo restaurar a nossa vida. Quarto passo, passo da limpeza. Unilateral e abertamente, analisamos e confessamos nossas falhas a nós mesmos, a Deus e às pessoas de nossa confiança. Então, quarto passo, passo da limpeza. Quinto, semana passada nós vimos: peço humildemente que Deus remova meus defeitos de caráter e voluntariamente, submeto-me a cada mudança que Ele queira fazer em minha vida. Todos esses passos tratam da alma. Todos esses passos estão ali no nosso íntimo, nas profundezas da nossa alma. Coisas que, lutas, histórias, doenças, problemas que a gente vai trazendo ao longo da vida e muitas vezes vão nos deixando mal, vão nos deixando afastados de Deus, afastados da comunhão com tantas outras pessoas. Hoje em dia, um dos milagres, uma das curas que Cristo tem feito, não é necessariamente aquela cura física, pode sim, se Ele assim querer, mas tem muito mais a ver hoje em dia, essa cura com a mente,
esse milagre na mente, restaurar mentes corrompidas, mentes que estavam completamente estragadas com o pecado, com a culpa. E ele vai ali e faz a obra dele, restaura uma vida e dá um novo começo para aquela pessoa. Chegamos ao sexto passo, que é o passo da reparação. Esta noite a gente vai estar falando sobre o passo da reparação. Examino todos os meus relacionamentos, oferecendo perdão àqueles que me fizeram mal e reparando os danos que eu causei a outras pessoas, exceto quando fazê-los provocaria mais danos a essas pessoas ou terceiros. Então, é o passo da reparação. Reparação está ligado com perdão. Então, eu já quero começar a fazer o primeiro desafio nesta hora. Comece a trazer à sua mente, desde o começo deste culto, desta palavra, as pessoas a quem você feriu, as pessoas por quem você foi ferido. Comece a se recordar das pessoas que de repente você lançou um falso testemunho, uma mentira, de repente deu um golpe em alguém no passado. Comece a trazer todas essas histórias à tona, para que ao longo deste estudo a gente comece a pensar e criar um plano de ação para resolver e reparar os danos causados por essas ações do nosso passado. Então, primeiro desafio, perdoar quem me feriu. Perdoar quem me feriu. Segundo desafio, fazer reparações a quem eu feri. Fazer reparações a quem eu feri. Eu posso dizer, ao longo desse estudo, eu vou contar alguns dos meus testemunhos. E por várias vezes eu feri muitas e muitas e muitas pessoas e precisei ir atrás, me reconciliar com essas pessoas. Neste passo, então, passo 6, da reparação, nós reconhecemos que nossas falhas de caráter têm machucado as pessoas com quem a gente convive. Nós reconhecemos que os nossos atos, nós temos falhas no nosso caráter. E essa falha de caráter, tantas vezes, tem machucado as pessoas com quem nós convivemos. Seja ali pai, mãe, seja namorado, namorada, seja marido, esposa, filhos, um vizinho, um colega do trabalho, da faculdade, independente de quem for. Nós, muitas vezes, machucamos essas pessoas, assim como também somos machucados tantas e tantas vezes por eles. Tantas e tantas vezes essas pessoas nos deixaram na mão, nos feriram, nos machucaram, mas nós vamos entender hoje à noite um pouquinho sobre isso aí. Bem, uma pergunta, deixar no ar aí. Você já parou para perceber, já olhou assim, como tantas e tantas vezes ao longo da nossa história? Vou pegar o meu caso que eu já me machuquei, já quebrei braço, já fiz cirurgias aos montes. Tantas e tantas vezes, ali, quebrei o braço, fratura exposta, quebrei dedo, fiz cirurgia de estômago, de esôfago, várias outras coisas. E todas essas dores, elas incomodavam. Todas aquelas dores físicas eram ruins, deixava a pessoa debilitada, digamos assim, por algum tempo. Então, quando eu operei o estômago, tive que ficar 30 dias de repouso. Não podia ficar fazendo atividades físicas, não podia ficar saindo. Assim como também quando quebrei o braço, não podia mais jogar bola e eu era goleiro, tinha que ficar só olhando os outros jogar. O bom do quebrar o braço, pelo menos, que o médico mandou jogar videogame para ajudar na movimentação, né? E isso foi bom. Tinha um fliperama do lado de casa, a mãe liberava a verba e era bom. Mas via o pessoal fazendo tantas e tantas atividades e não conseguia fazer essas atividades. Todas essas dores físicas, elas foram passageiras, elas tiveram um tempo, e esse tempo foi ali 1 mês, 2 meses, um período de tratamento, mas passou. Mas, tantas e tantas vezes, nós carregamos dentro de nós aqueles problemas ou conflitos que lá atrás, no começo da nossa jornada, talvez ali, passando da adolescência para a juventude, começamos a armazenar no backup da nossa memória algumas informações. Meu tio errou comigo, meu primo me deixou na mão, meu pai falou uma palavra que eu não gostava, minha mãe não deu aquilo que eu gostaria. E daqui a pouco a gente começa a carregar essa amargura, esse ressentimento, e isso vai nos destruindo. Então, como
olha só, como uma dor física, tantas e tantas vezes, por mais que ela chegue num ápice, num extremo de dor, incomoda, ela passa, mas aquela dor de um problema mal resolvido, algo por resolver e fica ali há tantos e tantos anos, passa pela pessoa e atravessa, vai para o outro lado da rua, vê um irmão na igreja, sabe que ele senta de um lado, já vai sentar para o outro, e por aí vai, aquilo perdura por anos, anos e anos, e vai nos trazendo morte, então eu quero começar a fazer esse desafio aí, comece a trazer à sua mente, pessoas a quem você machucou, pessoas a quem você feriu, pessoas a quem você deixou de dar um abraço naquele dia e ela esperava o seu abraço, aquela pessoa estava esperando o seu abraço, talvez na família alguém faleceu, talvez a pessoa estava com algum problema e você era o melhor amigo e não deu aquela palavra de apoio e aquilo feriu aquela pessoa, ela cortou o relacionamento e você, deixa assim mesmo, vou continuar minha vida. De repente, alguém por quem você foi ferido fez isso aí e você, não quero mais andar com essa pessoa, ela não veio atrás de mim quando eu precisava dela. Então, por quem você carrega algum sentimento de culpa, de dúvida, se a pessoa tem algum problema com você ou não? Vai trazendo à mente isso aí. No seu histórico, assim, olhando para a sua jornada de vida, quantas pessoas tu pode colocar ali como essa e essa eu feri? Essa e essa eu cortei dos meus relacionamentos. Eu digo por mim, o meu temperamento era extremamente sanguíneo, eu era extremamente a ponta de faca, assim, o cara me machucou, não ando mais com ele, me feriu, não ando mais com ele, na família alguém me deixou na mão, não quero mais saber. E eu fazia isso aí com pessoas próximas, não pense que era a prima terceira, não, fazia isso com a minha mãe, fazia isso aí com o meu irmão. Então, a cada volta e meia, eu ficava 2, 3 meses sem olhar para a cara da minha mãe. Ficava 2, 3 meses, sentava na mesa, o meu irmão vinha, sentava, eu me levantava e saía, porque ele tinha me deixado na mão. Então, esse era o meu temperamento, extremamente sanguíneo, bravo com algumas coisas, e não queria dar uma segunda chance para as pessoas. Mas, aos poucos, isso foi transformando e mudando. Então, quantos relacionamentos quebrados você carrega? Quebrados porque você quebrou ou porque alguém o feriu e você abandonou, não foi mais atrás dessa pessoa. Prosseguindo, com quem você precisa reatar então? Com quem você precisa reatar esse relacionamento? Nós vimos ali 2 desafios. Primeiramente, perdoar a quem me feriu. Perdoar a quem me feriu. Segundo desafio, fazer reparações a quem eu feri. Quem são essas pessoas? Quem são as pessoas que o Santo Espírito de Deus já tem colocado na sua mente neste momento? E isso não é em vão. Pode passar? Efésios, capítulo 4, verso 31, diz assim. Capítulo 4, verso 31 e 32. Toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Por que ficar carregando essa amargura, essa ira? Por que ficar carregando aquele problema lá atrás, da infância? Naquele dia, a minha mãe não me deu o videogame que eu tanto pedi. Naquele dia, o meu pai não me levou para a praia e eu fiquei triste. E tem pessoas que, infelizmente, às vezes é por alguns detalhes, elas deixam de ser abençoadas no futuro, porque eu não me relaciono mais com esse, não me relaciono mais com aquele. Uma coisa que eu aprendi quando eu conheci a Cristo, e Deus falou muito naquele congresso, que era retornando à santidade, era voltar, derrubar todo o meu orgulho e começar a pedir desculpa, perdão para as pessoas a quem eu feri, a quem eu machuquei. E foi interessante que muitas dessas pessoas eram pessoas que eu tinha me sentido ferido por elas, pessoas que elas me deixaram na mão quando eu mais precisava delas. E essas pessoas, quando eu fui perdoar elas, meio contra assim, vou, não vou, não, vou ir, é o que Deus tem falado no meu coração, vou ir, mas foi ele que pisou na bola, não, vou ir, Deus mandou, vou ir.
2 anos depois, eram as pessoas que estavam me dando suporte para passar por algumas lutas, passar por alguns problemas. Então, aquela pessoa que, se eu tivesse cortado completamente o meu relacionamento com ela, de repente, 1 ou 2 anos depois, ela não teria sido utilizada como canal de bênção na minha vida, não teria sido utilizada por Deus para me abençoar, me dar uma palavra na hora que eu estava precisando, porque eu não tinha ouvido 1 ou 2 anos antes a voz de Deus. Então, certamente, o Santo Espírito de Deus está mostrando na sua mente as pessoas a quem você precisa restaurar. Pergunta: por que preciso perdoar? Por que preciso perdoar? A palavra de Deus diz, primeiro, porque Deus tem me perdoado. Porque Deus tem me perdoado. A palavra de Deus diz em João 19:30, está consumado. Está consumado. Tetelestai em grego. Em outras palavras, dívida cancelada. O preço foi pago. Ele me perdoou. Ele me perdoou. Não existe mais condenação, estou livre. Não existe mais culpa, estou livre. Não existe mais do que Satanás me acusar. Que não sei o que, tu não te dá bem com aquela pessoa, tu ainda não se reconciliou com aquele. Não existe mais dívida. Ele pagou o preço, está consumado. Se Ele pagou o preço e Ele me perdoou dos meus pecados, lançou os meus pecados na cruz, por que eu ainda quero carregar e ficar irado ainda com um ou com outro? Porque ainda eu quero ficar triste e decepcionado com uma ou outra pessoa? Cristo pagou o preço dos meus pecados. A parábola do servo impiedoso, ela mostra justamente 2 servos, um com uma grande dívida, outro com uma pequena. Um foi perdoado dessa grande dívida. Ao sair dali, ele quis cobrar a dívida do outro, daquele que tinha uma dívida pequena. E essa é a nossa história tantas e tantas vezes. O que nós fizemos, nós somos ruins, o que nós fizemos não teria perdão, não teria reconciliação com Deus. Mas Ele permitiu que nós nos reconciliássemos com Ele. Ele pagou a dívida, Ele pagou o preço. Mas nós, tantas e tantas vezes, agimos como aquele servo impiedoso. Queremos cobrar a dívida do meu irmão, porque naquele dia na faculdade ele não me emprestou R$3 para comprar o pastel, eu estava com fome. E fica com essa dívida os 4 anos da faculdade. Os 4 anos fica amargurado. Eu sempre emprestei para ele. Ele sempre precisou ali 50 centavos para ir embora, pegar o ônibus. Eu sempre estava ali. Mas aquele dia eu pedi, ele não me deu. E começa. E assim vai. Desde os detalhes de uma passagem de ônibus, um pastel, até coisas maiores. E fica murmurando, reclamando. E deixa de viver. Deixa de ter uma vida plena com o Senhor, porque fica amargurado. Não ando mais com Ele. A hora que Ele vier pedir de novo, não quero nem saber. Vou dizer que não tenho e pronto. E vai ser assim mesmo. Bem, precisamos liberar perdão. Pode passar? Colossenses 3,13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então, precisamos entender que, assim como Ele nos perdoou, uma dívida que não tinha como ser perdoada, a não ser pela morte, sacrifício de Jesus na cruz. Foi o preço que foi necessário ser pago, para essa dívida ser paga, para nós sermos perdoados e nos reconciliarmos com Deus. Então, por que eu ainda fico em crise? Porque aquela pessoa, ela tinha se comprometido a pagar o aluguel aquele mês e ela se atrasou, estava demitida e não pagou. Me prejudicou, atrasei uma conta. Mas ela foi lá, pediu perdão, ela se reconciliou, ela pediu para você perdoar. Não ando mais com ela, não quero saber. Para que ficar carregando coisas, amarguras do passado? Bem, lógico que nós vamos ficar tristes. Lógico que nós, como seres humanos, ficamos decepcionados com algumas atitudes. Não esperamos que alguém nos passe para trás. Não esperamos que alguém nos fira. A gente normalmente quer se relacionar super bem com as pessoas e não quer ser ferido. Isso é natural.
mas precisamos entender que somos falhos, somos pecadores, e por ser pecadores iremos certamente ferir e ser ferido. Então, assim como alguém nos feriu, eu também vou ferir alguém. Eu também vou ferir alguém. Então, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Se você tem dificuldade de guardar os nomes, vá anotando no boletim aí, vá anotando no celular, vá anotando onde estiver os nomes, ou se a sua memória for o suficientemente boa para guardar esses nomes que estão surgindo, vá guardando. Você tem uma missão ao sair daqui hoje à noite. Prosseguindo aqui, o CNV, como eu falei, ele tem me ajudado bastante a descobrir algumas das falhas do meu caráter. Eu falei antes que era extremamente sanguíneo, e por ser extremamente sanguíneo e levar tudo na ponta de faca, e essa era a característica do meu laço familiar, eu machucava muito as pessoas. Só que, por um lado, assim como a minha mãe e o meu irmão, os dois têm essa mesma característica. A minha mãe e o meu irmão têm a característica de machucar, de ferir. 5 minutos depois, os dois têm uma facilidade de pedir perdão. 5 minutos depois, eles já estão ali se reconciliando, e é uma nobre característica deles. Mas conhecendo o meu perfil, sabendo que eu já era mais duro para perdoar, eu orei, pedi muito a Deus: Deus, me ajude, eu preciso mudar de temperamento, eu preciso mudar a minha maneira de ser, de me relacionar, porque Tu sabes que eu tenho dificuldade nessa área, de pedir perdão, e eu quero pedir a Ti, Deus, me ensina a machucar menos as pessoas, se for possível não machucar, melhor ainda, mas me ensina a machucar menos. E Deus foi transformando o meu temperamento até eu me tornar praticamente calmo. Várias vezes alguém já chegou: nossa, como Tu é calmo, como Tu é paciencioso. Está enganado. Foi Deus que transformou. O Vinícius, ali atrás, 8, 9 anos atrás, não levava um problema para casa, já resolvia na rua mesmo. Se não estava bom, mandava alguém resolver. E uma característica da minha falha de caráter era extremamente vingativo. Extremamente vingativo. Eu fui descobrir isso aí no CNV, que eu era extremamente vingativo, baseado em algumas ações da maneira como a qual eu me portava. Então, se eu fosse conversar com o Iago, e o Iago não me desse bola, cara, tu vai pagar. Saía, ia lá, conversava com outro grupo e mandava alguém bater no Iago. Tá certo que ele é meio fortinho, né? Ia dar uma luta pesada ali, mas assim foi tantas e tantas vezes, por várias vezes, pessoas que me feriram. Eu falei para o pastor Vitor esses tempos, com a minha primeira namorada, quando nós acabamos ali, ela voltou para o ex-namorado dela, eu fiquei tão irado com aquele ex-namorado que eu chamei meus amigos: vão lá e bata nele. E assim era a minha característica: vingativo, alguém mau, alguém ruim, alguém que ficava ferindo os outros. Então, como você é? Deus transformou a minha vida. Deus tem me ensinado a cada dia. Mas eu sei que eu feri muitas pessoas no passado. Eu sei que eu machuquei tantas e tantas pessoas, e pela graça de Deus, boa parte eu já consegui resolver. Mas ainda tem algumas que depois eu vou dar aqui uma sugestão que eu já fiz, mas ao mesmo tempo tenho uma esperança de encontrá-las também um dia. Então, quem você feriu, quem você machucou? O meu prazer era esse: não deixar passar em branco, resolver. Fosse mandando alguém bater, fosse mandando resolver de alguma forma, prejudicando a pessoa, mas não deixava passar em branco. Mas quando eu conheci a Cristo, e ele me ensinou uma das características muito importantes, que nós, relacionado a perdão, independente se a pessoa me feriu ou não, me deixou na mão ou não, e uma das pessoas que mais me deixou na mão, duas das pessoas que mais me deixou na mão são da minha família, pessoas a quem eu amo, mas tinha por muito tempo uma determinada ira, rancor e ódio daquelas pessoas.
Então, uma das coisas que Deus me ensinou lá atrás, a me reconciliar com essas pessoas e perdoá-las, independente delas terem falhado comigo, foi que nós nunca perdoaremos alguém mais do que Deus já não tenha nos perdoado. Nunca perdoaremos alguém mais do que Deus já não tenha nos perdoado. Olhando novamente ali para a parábola do servo impiedoso, nós cometemos muitos e muitos e muitos pecados. Não teríamos como ser salvo pelo nosso próprio esforço, mas Ele pagou a dívida, Ele nos perdoou, Ele permitiu que nós nos reconciliasse com Deus. E nós tantas vezes ficamos presos àquela pequena dívida, àquela migalha que alguém nos deve. O cara pegou meu carro emprestado, saiu, arranhou o carro, e eu fiquei furioso, não quero mais saber. E nós ficamos às vezes olhando as migalhas. Quando nós entendermos a graça de Deus e tamanho do sacrifício dele na cruz, nós vamos parar de olhar para essas migalhas, parar de olhar para aqueles poucos denários, e começaremos a olhar para tudo aquilo que nós mereceríamos e tudo aquilo que nós fomos perdoados. Aí a gente vai começar a entender muitas coisas, mas infelizmente isso não acontece porque a nossa mente ela é por tantas e tantas vezes extremamente legalista. Por tantas e tantas vezes a nossa mente ela é extremamente legalista. Como? Cara, eu nunca roubei, então não permito que ninguém me roube. Se me roubou, não quero mais saber. Eu nunca fiz isso, nunca fiz aquilo. Se alguém fez comigo, não quero mais saber. Desisto da pessoa. E isso é interessante, que essa legalidade ou essas coisas acontece muitas e muitas vezes, até mesmo, ou diríamos, dentro da igreja. Olha só, aquelas velhas desculpas. Eu nunca matei, nunca roubei, nunca menti, nunca traí minha esposa, nunca fui de beber, nunca fui pego a estar fumando. Vou toda semana na igreja, não pode ter uma atividade. Eu não falto, chego no horário, 10 minutos mais cedo e saio 20 depois. Logo, sou quase que perfeito. Aí quando a pessoa olha para alguém que em algum momento da sua vida pisou na bola e matou alguém, olha para alguém que em algum momento da sua vida acabou pisando na bola, traiu a esposa, ou a esposa traiu o marido, cara, não ando mais com essa pessoa, não quero nem saber, se ela entrar por aquele corredor eu vou pelo outro, e começa a ficar assim. Muitas vezes nós confundimos religiosidade, que é eu não posso, não faço, cumpro esse e aquele compromisso, com espiritualidade. Achamos que ter um relacionamento com Deus é cumprir uma série de requisitos, quando na realidade Deus quer que a gente se relacione com Ele. E ao se relacionar com Ele, tantas e tantas coisas vão mudar automaticamente, mas não é simplesmente fazer ou deixar de fazer. E aí a gente começa a não perdoar. Como que aquele irmão que estava há 30 anos na igreja traiu a sua esposa? Como que o meu pai na fé, o cara que caminhou comigo, me ensinou toda a palavra de Deus, como que ele foi pego extorquindo lá na sua empresa? Cara, não quero mais saber dessas pessoas, não ando mais com elas. E começamos a não perdoar, começamos a nos separar das pessoas, a andar sozinhos, amargurados, a guardar rancor, a guardar a ira, e por aí vai. Não resolvemos os nossos problemas e os nossos conflitos. Bem, o problema é que as mesmas coisas, tantas e tantas vezes, nós fazemos na mente, e queremos julgar os outros pelo que eles fizeram, ou deixaram de fazer, ou pelo que eles falaram, ou deixaram de falar. E aí a gente não perdoa eles, mas por trás de todo legalista, normalmente existe uma mente conturbada, existe uma mente pesada. Eu não faço isso, não é porque porque eu entendi o temor e reverência a Deus, mas é que eu não quero que os outros saiam falando do que eu fiz. Existe um medo, assim, do que as pessoas vão falar, e não é nem por amor a Deus, não é nem por respeito a Ele, mas é pelo que os outros vão falar. Bem,
nessa linha de perdão, dando continuidade, é impressionante como essa falta de perdão, essa falta de reparação dos danos, também nos leva a tantas e tantas vezes a começar a agir sem misericórdia para com as pessoas. Nós começamos a agir justamente assim, tudo na ponta de faca. Tudo, se o cara me machucou, eu firo. Ou se o cara feriu alguém, cara, alguma culpa ele tinha no cartório, para ele ter sido ferido. O cara tem alguma culpa no cartório, por isso que o outro feriu ele. Bem, aonde eu quero chegar neste ponto? Alguns dias atrás, deu aquele incidente em Porto Alegre, dos quatro jovens que foram baleados pela polícia. A polícia cumprindo ali o seu papel, e eu não quero entrar aqui nos deveres, se está certo ou está errado, não é isso que eu quero expor, mas eu quero pegar alguns comentários acerca daqueles que surgiu nos compartilhar do Facebook. Não é nem questionar a polícia, nem questionar os jovens, mas é os comentários que estavam no Facebook. Bandido bom é bandido morto, já foram tarde, 4 lixos a menos na rua. E por aí vai. Bem, a questão que fica no ar é: será que eu sou melhor do que eles? Será que eu sou melhor do que eles só porque eu nunca matei, só porque eu nunca andei com uma arma, só porque eu nunca roubei? Será que eu sou melhor que eles? Eles estavam indo para o mesmo destino que eu estava antes de conhecer a graça de Deus. Eles estavam indo para o inferno, pessoas com falhas de caráter, que precisavam resolver algumas ações na sua vida, assim como eu precisava. Quem garante que, se daqui a pouco Cristo não tivesse me alcançado no dia 20 de fevereiro de 2007, quem me garante que talvez em 2010 eu não tivesse tramando um plano, como eu era extremamente vingativo ali, de não ir brigar, mas fazia planos de como pegar alguém e fazia todas as articulações. Quem me garante que daqui a pouco não era eu que estaria ali atrás planando um assalto, um roubo e enviando alguém? Eu era ruim. Alguém falho, pecador, com muitos e muitos problemas, muitas falhas de caráter que, pela graça de Deus, Ele foi mudando, Ele foi trabalhando. Então, quem garante que não pudesse ser você ou alguém da sua família? Alguém que de repente recebeu a mesma educação que você, ou uma educação até melhor. Nós somos ruins, nós somos falhos, nós somos pecadores, mas somos agentes da graça de Deus. E pela graça eu fui restaurado, pela graça você foi restaurado. Então não podemos nos achar melhor do que aquelas pessoas a ponto de dizer: bandido bom é bandido morto. Poderia ter sido eu. Então, são pessoas que estão ali, estão carentes do amor de Cristo. Não quero novamente questionar se estava certo ou errado, nem polícia e nem os ladrões, mas a maldade e a dureza do coração do ser humano a olhar para o outro e querer se achar melhor, quando na realidade todos somos ruins, mas nós conhecemos a Cristo e fomos alvo da graça dele. Você foi. Então, olhe com uma outra perspectiva para essas pessoas, assim como tantas outras. Aqueles 4, assim como aquele outro que lhe feriu, assim como aquela pessoa que lá atrás um dia lhe deixou na mão. Olhe como pessoas carentes da graça de Cristo. Pessoas que precisam ouvir do Evangelho. Pessoas que precisam conhecer Cristo crucificado. E quando isso acontecer, o caráter daquelas pessoas pode ser restaurado, como foi o meu e o seu. Prosseguindo, então, só pela graça que estamos onde estamos hoje. Prosseguindo, ressentimento, amargura,
é uma coisa que não funciona. É uma coisa que tira a vida. É uma coisa que tira a vida. Novamente, fazendo aquele paralelo com doença física e doença mental. Acho que a pessoa que está amargurada, ferida, a pessoa que está com um problema de falta de perdão, de problema nos seus relacionamentos, eu vou falar pela minha experiência, sofre muito mais do que aquele a quem está enfermo fisicamente. Porque a nossa mente nos destrói assim. A nossa mente nos destrói. Na hora que tu deita na cama, desliga a luz do quarto e tu escuta aquele silêncio que quando muito dá o tic-tac do relógio, as coisas que a gente fez, as coisas que a gente deixou de fazer, elas perturbam a nossa mente, nos levando a ter noites de insônia, porque tantas e tantas vezes a gente já deveria ter resolvido um conflito e não resolveu ainda. A palavra de Deus diz em Jó 5:2, o ressentimento mata o insensato. O ressentimento mata o insensato. O ressentimento, continuando, não muda o passado. O ressentimento, ele não muda o passado, ele não corrige o problema, ele não corrige a pessoa, a outra pessoa a quem feriu ou deixou de fazer algo. O ressentimento só machuca a uma pessoa, aquela pessoa que continua carregando aquela amargura. Só ele. Só ele. Então, quando a gente acha, vou ficar emburrado com a outra pessoa, daqui a 5 anos, 10 anos, vai pedir perdão para a pessoa vai dizer, quê? Cara, nem me lembrava mais disso. E aí, de repente, ficou 5, 10, 15 anos ali, vivendo uma vida à mercê, triste, passando noites de sono ali, sem conseguir dormir, porque ficava pensando no que o outro fez ou deixou de fazer. E o cara nem se lembrava mais. Então, ressentimento mata. Pode passar o próximo. Um homem morre em pleno vigor quando se sentia bem seguro, tendo o corpo bem nutrido e os ossos cheios de tutano. Já outro morre tendo a alma amargurada, sem nada ter desfrutado. Sem nada. Qual tem sido a amargura, o ressentimento, a ira, o ódio, a falta de perdão que você tem trazido ao longo da sua história? De repente foi com o pai, de repente foi com a mãe, de repente foi com o vizinho, foi com a namorada, foi com alguém próximo. Qual tem sido? Por que eu preciso perdoar? Porque eu vou precisar de perdão no futuro. Porque eu vou precisar de perdão no futuro. Ali na parábola do servo impiedoso, capítulo 18 de Mateus, versos 34 e 35, irado seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Uma das orações bastante perigosa e nos ensina isso aí é o Pai Nosso. Mateus 6, 14 a 15, quando conclui ali, diz: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Nós vimos isso na parábola do servo impiedoso, que ele foi condenado por não ter perdoado aquela pequena dívida do outro. Ele se achava digno de cobrar a dívida do outro e não olhou aquilo que ele tinha sido perdoado. Eu e você já fomos perdoados de uma dívida impagável. Por que tantas vezes ainda carregamos aquela pequena dívida e queremos cobrar do nosso irmão? Libere perdão, peça perdão, vá ao encontro. O perdão, a graça e a salvação, Deus nos concede para passarmos adiante. Não é para ficar preso e restrito ao Vinícius. Fui salvo, beleza, vou só no culto agora. Não. Eu tenho um compromisso e a nobre missão de passar a salvação adiante. Levar o Evangelho, levar as boas novas a outras pessoas. Fui perdoado por Cristo, eu tenho a nobre missão de ir lá
perdoar o Édipo, perdoar o Tiago, perdoar o Fernando, perdoar quem for. Não fui perdoado simplesmente, Deus quitou minha dívida e pronto. Não, Ele me ensinou um padrão, e Ele espera que eu vá transmitir esse padrão a outras pessoas. Então nós fomos perdoados para perdoar. Então não fique achando que você é digno do perdão de Deus e fique desdenhando liberar o perdão a outros. Marcos 11, 25 diz: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Olhe só quantas e quantas lições a gente vai tendo na palavra de Deus acerca de liberar perdão, acerca de repararmos relacionamentos. Certa vez, um homem chegou para John Wesley e chegou dizendo para ele: nunca, nunca, nunca perdoarei tal pessoa. Wesley esperou um tempo, passou uns 3, 4, 5 segundinhos e disse: espere então que você nunca peque, porque você vai precisar de perdão. Espero que você nunca peque, porque você vai precisar de perdão. Então, fazendo das palavras dele a minha, se você não quer perdoar alguém, ou, não, a ficha está limpa, está tudo quitado, mas daqui a pouco ali à frente alguém machucou, ou você feriu alguém, espero que você nunca mais peque, porque vai ser cobrado. Deus quer ver a gente transmitindo essa palavra de perdão e reconciliação e reparação a outras pessoas. Bem, como posso perdoar aos que me feriram? Como posso perdoar aos que me feriram? Revelando as suas feridas. Vá ao encontro das pessoas. Converse com elas. Resolva seus problemas. Não permita que o problema perdure por mais alguns anos. Não tente esconder de você mesmo, mas seja sincero. Coloque assim: Deus, estou na dúvida se realmente eu machuquei ou não aquela pessoa, mas na dúvida eu vou lá conversar com ela. Repare, alguns anos atrás, em um congresso, dirigindo um grupo relacionado a perdão, naquele congresso, uma pessoa chegou para mim e disse: Vini, já faz aí tanto tempo que eu não converso mais com meu irmão. Ele falou isso para mim. Quando eu cheguei com meu namorado em casa, ele olhou e disse: tu é muito nova para namorar, não apoia esse namoro, e saiu esbravejando. O irmão casou, saiu de casa, e se passaram 2 anos. 2 anos que ela não falava mais com o irmão. Eu peguei e conversei com ela: vá ao encontro do seu irmão, perdoe ele por aquilo que ele lhe falou. Quando ela foi, ela era de Diadema. Quando ela saiu de Ijuí, Bozano, e voltou para a sua cidade, eu pedi para ela: vá lá, fale com ele, depois me mande um e-mail dizendo como que foi. Quando ela chegou em casa, ela pegou, largou as suas coisas e foi ao encontro do irmão. Foi até a casa dele. Chegando na casa dele, ele simplesmente, ao ver ela, já saiu para fora chorando e pedindo perdão. Perdão pelo que ele tinha falado. Tantas vezes, Deus está ali, pronto para agir, mas nós, aqui dentro, não queremos perdoar e talvez também não queremos ser perdoados. Queremos ficar com aquela fama de mal ainda. Eu fui o cara, eu respondi de tal forma, eu sou o cara. Então, tantas vezes a gente fica com a gente quer manter um padrão ou tem medo do que vai acontecer. Vá ao encontro, perdoe as pessoas. Deus quer restaurar relacionamentos. A questão é: você está disposto? Você quer realmente restaurar relacionamentos? Ou está confortável? Não falo mais com ele, está confortável. Bem, admita que você precisa restaurar. Deixe o orgulho de lado. Não permita que o orgulho venha a vencer uma restauração que Deus já colocou no seu coração,
algo que ele já vem falando há tanto tempo. Mas vai que ele não me perdoe, mas vai, como será que ele vai reagir? Se Deus colocou no coração, fale. Bem, certamente o Espírito Santo foi trazendo à sua mente tantas e tantas pessoas a quem fazer reparação. Perdoe. Perdoe. Comece a se desligar daquelas correntes que tantas vezes estavam ali impedindo de crescer espiritualmente. Porque tantas vezes a gente começa a meditar na palavra de Deus, começa a buscar a palavra de Deus, daqui a pouco lê uma palavra relacionada ali a perdão, lê ali, pegar aqui Mateus 18, quantas vezes devo perdoar o próximo? 70 vezes 7, e aí tu olha, tem que perdoar, mas vou deixar para amanhã, faça isso, se Deus está mostrando, faça isso. Prosseguindo, como saber se de fato liberamos o perdão? Como saber se de fato liberamos perdão? Umas orientações. Quando passarmos por alguém, ou quando conversarmos com alguém, e não nos sentirmos mais incomodados. Eu estou na mesma roda daquela pessoa que me feriu ferrenhamente, mas consigo conviver de boa com ela. Quando podermos orar e abençoar aqueles que nos feriram, eu consigo orar e agradecer a Deus pela vida daquela pessoa. Dizer, Deus, abençoa aquela pessoa, ela está passando por isso. Vá à frente dos seus problemas, das suas adversidades, consiga um trabalho para ela, restaure a sua saúde, permita que o seu relacionamento familiar venha a ser bênção. De fato, a gente perdoou alguém quando a gente começa a se socializar com essa pessoa de novo e ao mesmo tempo começamos a abençoar, a orar, pedindo a Deus para que Deus cuide daquela pessoa. Bem, uma orientação, essa que eu acabei fazendo. O que fazer se eu não encontro mais a pessoa? Brigou com a pessoa lá quando tinha 18, 20 anos e você já está com 50. Nem sabe se a pessoa está viva, não faz nem noção para que lado ela está. Uma orientação, uma oração. Ore assim, Deus, Tu sabe que eu machuquei ou fui machucado por tal pessoa. Tu sabes que eu não faço ideia de onde ela esteja, mas eu quero liberar perdão. Eu quero perdoá-la por isso e por aquilo. Quero perdoá-la por isso e por aquilo. Também quero pedir perdão por isso que eu fiz ou deixei de fazer. Que nunca mais Satanás venha usar essas coisas para me acusar. Que nunca mais, quando eu fizer uma leitura bíblica, quando eu estiver orando, ele venha buzinar nos meus ouvidos. Que tu ainda precisa resolver aquilo com teu pai. Tu ainda precisa resolver aquilo com tal pessoa lá no teu trabalho. Nunca mais Satanás tenha esse atrevimento. Eu quero pedir para ti, Senhor, abençoar a vida daquela pessoa, a sua família, o seu trabalho, o seu círculo social. Não sei onde é que ela está, mas que a tua bênção esteja com ela. Então, uma sugestão, não sabe onde é que essa pessoa está, quer se libertar dessa amargura, desse ressentimento? Ore assim. Tem pessoas que eu ainda não encontrei, eu ainda preciso conversar com elas pessoalmente, mas enquanto eu não as encontrei, eu já fiz essa oração, e Satanás não tem mais o que me acusar. Mas ainda aquela pessoa pode estar triste contigo. Olha, já entreguei na cruz, já entreguei para Cristo. A hora que eu encontrar pessoalmente aquela pessoa, eu vou pedir perdão. Uma pessoa que me chamou a atenção num culto aqui foi o Alexandre Loureiro, em um culto onde ele pegou e mencionou que ele tinha ido num jantar ou uma festividade ali, e encontrou uma pessoa que há tantos anos parece que ele havia ferido a pessoa, e ele acabou pedindo perdão para aquela pessoa, e uma coisa que, se eu não me engano, ele mencionou que a pessoa nem se lembrava mais. E isso acontece tantas e tantas vezes, quando a gente for perdoar ou pedir perdão, a pessoa nem se lembra mais.
Mas nós nos lembramos porque Satanás fica ali puxando a corrente e dizendo: tu ainda tem que se reconciliar com tal pessoa, tu ainda precisa fazer isso, tu ainda precisa fazer aquilo. Não encontrou ela? Ore para Deus, lance na cruz. E na hora que você tiver a oportunidade de estar com a pessoa, peça perdão então pessoalmente. Como que eu vou perdoar se a pessoa vai continuar impune, machucando os outros? Como eu vou perdoar aquela pessoa se ela ainda vai continuar fazendo isso e aquilo e vai continuar ferindo os outros? Um detalhe: no dia que eu e você conhecemos a Cristo e os nossos pecados foram lançados na cruz, eu tenho certeza, pelo menos por mim, a menos que você seja diferente, eu tenho certeza que eu continuei pecando. Eu continuei pecando. Conheci a Cristo, fui perdoado por Ele, mas continuei pecando. Várias vezes. E várias vezes Ele me perdoou. Várias vezes Ele trabalhou em algumas falhas do meu caráter para mudar ainda alguns conceitos, alguns valores, algumas coisas que precisava mudar. Então, por que você, se Deus tem feito isso, por que você ainda se acha, eu posso julgar? Não. Perdoei uma vez, duas tudo bem, mas não vou dar a terceira oportunidade. Não ando mais com ele. Já perdoei duas, basta. Não quero mais saber de tal pessoa. Imagina se Deus fosse nos deixar de lado depois da cruz. Eu já perdoei ele por 5 mil coisas. 3 semanas depois, ele olha lá na listinha: bem, o Vinícius já tem 100 pecados só essa semana. Imagina se ele fosse dizer: cara, já era. Não, Vinícius, tua chance passou. Tu não tem mais vez. Te perdoei por 5 mil pecados ali, tu não tem mais vez, agora tu vai ser cobrado pelos 100 pecados que tu pecou essa semana. Imagina se ele fizesse isso comigo e com você. Bem, pela graça dele, ele continua nos perdoando todos os dias. Então não fique preso a: eu já perdoei 1, 2, 3, 5 vezes. Não interessa. Você tem algo dentro de você, que é o Santo Espírito de Deus, que nos ensina a amar e perdoar. Então, se for necessário perdoar 15 vezes, perdoe. Se for necessário perdoar todos os dias, até o último dia da sua vida, perdoe. É isso que o Senhor nos ensina. Finalizando, Lucas 6:31. E como vos quereis que os homens vos façam, da mesma maneira, se lhes fazeis vós também. Finalizando, às vezes você está ali: eu quero que o outro venha, eu quero que o outro venha, eu quero que o outro venha, mas você também não dá o exemplo. Aqueles a quem você feriu, de repente você também não foi ao encontro, e fica esperando esse e aquele. Como cristão, como alguém que recebeu o Espírito Santo de Deus, como alguém que recebeu o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5:22, e esse fruto não é dom que um recebeu e o outro não. Esse fruto todos receberam o fruto do amor. Se eu e você recebemos o fruto do amor, se eu e você temos o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos ensina a perdoar tantas e tantas vezes for necessário, então essas pessoas que você trouxe à sua mente hoje à noite, não interessa se foi 1, 2 ou 3 vezes que lhe feriu, ou aquela pessoa a quem você feriu, você machucou, não interessa quantas vezes foi, você tem uma nobre missão esta semana, de ir ao encontro delas, de restaurar problemas, de conversar com elas, expor aquelas coisas que talvez ainda tenham lhe machucado, ainda tenham lhe ferido, ainda tenham lhe deixado triste. Repare seus relacionamentos. Se é com seu pai, fale com ele. Se é com a sua mãe, vá ao encontro dela. Se é com seu irmão, fale com ele. Se é com o vizinho, se é com aquele professor lá da 8ª série e você já está aí com 55 anos, vá atrás. Encontrou?
ótimo. Não encontrou? Ore e coloque diante da cruz. Deus, quero liberar perdão para aquela pessoa. Ou, Senhor, eu não encontro mais aquela pessoa, mas eu quero pedir perdão a ela por isso, 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 isso. Lance na cruz. Não fique carregando problemas, não fique carregando ressentimentos, não fique carregando situações ruins, coisas as quais certamente vão lhe impedir de crescer espiritualmente. Essa semana, faça isso. Vá ao encontro dessas pessoas. Passo 6, mais uma vez, lá no começo, que a gente leu. Examino todos os meus relacionamentos, oferecendo perdão àqueles que me fizeram mal e reparando danos que causei a outras pessoas. Exceto quando fazê-lo provocaria mais danos a essas pessoas. Se você lá atrás trabalhou em algum lugar e de repente naquele lugar você pegava alguma coisa do estoque, pegava algum dinheiro, faça o cálculo, veja qual o valor atualizado você precisa devolver e faça. Se lá atrás você feriu alguém, lançou palavras duras, palavras que talvez até hoje essa pessoa está trazendo, você disse, tu não é nada, tu nunca vai ser alguém na vida, e daqui a pouco essa pessoa, ela se fechou, ela vive naquele quarto escuro, acreditando nas tuas palavras. Vá ao encontro dela, leve a vida que hoje você tem, que é Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, Tu conheces o nosso coração, Tu sabes as pessoas a quem ferimos, as pessoas a quem também nós fomos feridos. E eu quero clamar a Ti, que o Teu Santo Espírito, essa semana, nos ajude a encontrar essas pessoas, nos ajude, nos dando coragem, nos ajude a nos dar sabedoria, discernimento, para poder conversar, poder reparar danos, reparar ações, palavras, e que nós possamos nos sentir livres, como a Tua palavra fala em Gálatas 5, foi para a liberdade que você nos chamou, que possamos nos sentir livres, que não existe mais nada que Satanás possa nos acusar, porque nós já lançamos na cruz, nós já fomos perdoados por Ti, e nós estamos cumprindo o Teu ensinamento, que é de transmitir essa vida que Tu nos deste a outras pessoas, levando a Tua palavra de salvação, levando perdão e reconciliação a quem feriu ou foi ferido. Ó Deus, que nós possamos ter coragem e audácia para fazer isso. Assim eu oro, assim eu peço e clamo a Ti, ó Deus, orando a Ti por mim e pelos meus irmãos aqui, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.